Ok, sejam todos bem-vindos ao programa Showtime. Boa noite mais uma vez a todos os nossos ouvintes ligados a 91.7 e aqueles que nos acompanham através da DSTV e também da ZAP nos canais 894 e 511 e ainda aqueles que nos veem através da nossa emissão online. Oh, estás a fazer emissão online hoje, José Carlito? Não, estás a filmar apenas. Ok, então aqueles que não nos podem ver agora só nos poderão ver a partir de terça-feira. E hoje nós iremos começar o programa com um tema bastante sugestivo, porque estamos no mês da criança. Vamos aqui dar atenção a um problema, se assim podemos considerar. Já saberemos se é um problema ou não, através das nossas convidadas que aqui se encontram. Eu falo-vos de um tema que, com certeza, vocês poderão rever-se nele. Mas antes, deixem-me que eu vos apresente aqui a nossa equipa. O programa Showtime conta todos os domingos, entre as 18 e as 20, com a técnica de João Muniz, Congo Records. As filmagens do programa Showtime ficam a cargo de José Carlitos. Um mulato assim, um mulato na falta de latões, mas eu ainda costumo achar que ele é um mulato. Ok, nós já tivemos um mulato aqui em estúdio, sabes, ô Congo? Boa noite, ouvintes. Tivemos o Metra. O mulato menos mulato conseguiu afastar o mulato de verdade do grupo. Estes mulatos dizem que são unidos, mas os nossos mostram o contrário. Bom, Congo, eu já nem te saudei porque eu acho que já nem precisavas, né? Mas não. Enfim. José Carlitos, boa noite. Boa noite, Mega CEO. Boa noite a todos os ouvintes do programa Showtime. Olha, só para rebater essa cena, ele não aguentou a pedalada de Showtime. Showtime é o problema. Ok. Ô José, eu entendo que fiz uma pergunta e eu repito. Por que motivos é que o teu nome está no plural? Por que é que não é Carlito e é Carlitos? Olha, até hoje não consigo. Até hoje não me respondes, não. Ok, ainda bem que não consegues responder. Eu vou continuar a fazer a pergunta até responderes o certo. Tá bom, vou investigar. É melhor investigar. Bom, eu disse-vos há bem pouco tempo que nós hoje teríamos um tema bastante sugestivo, porque estamos no mês da criança. Eu tenho aqui 3 convidadas que já se encontram pontuais ao nosso programa. É a primeira vez que nós temos convidadas que aparecem cá na rádio antes mesmo do início do programa. Eu peço que elas chegarem aqui 30 ou 25 minutos antes. Isto é bom. Isso é sinal de que nós hoje teremos um bom debate, teremos uma boa conversa com 3 senhoras. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Obrigada. Boa noite, obrigada. Têm de falar mais alto, senão os ouvintes não ouvem. Boa noite, sejam bem-vindas. Muito boa noite. Muito boa noite. Ok. Essa Agora, saudação... Vocês porque é que chegaram cedo, né? Maturidade, responsabilidade, é diferente desses meninos que vêm pro programa. Exatamente. Essa é a grande Não é diferença. só a maturidade, é a causa em si. A causa O que também está conta por trás muito. disto que nos move é muito sério, faz com que a gente de facto tenha isto, que leve isto muito a sério. Ok, são 18 horas e 16 minutos. As senhoras ainda não apresentaram-se, saudaram apenas, mas falta aqui a apresentação. Quem começa? Qualquer uma das senhoras pode apresentar-se. Eu posso começar, eu chamo-me Ivone Gurgel. Sou mãe, que é o que está por trás da causa que nós vamos hoje cá conversar um bocadinho. Sou mãe e sou profissional de recursos humanos. Boa. A primeira apresentação foi aqui feita de Ivone Gurgel, é mãe e é profissional de recursos humanos e vem cá pela mesma causa que nos vai unir hoje durante 40 minutos. A segunda apresentação? Posso ser eu? Muito boa noite aos rádio ouvintes. O meu nome é Maria da Luz, sou também mãe e avó e presidente de uma associação que se chama Coração Azul. Coração Azul. A terceira apresentação é da única mulher no mundo que tem 2 filhos gêmeos e entre eles um é meu. Boa noite, ouvintes da NFM, boa noite, Janel e Matheus. Eu sou Ana Lúcia Alvarenga, professora de profissão e mãe de um menino autista. Bom, e foi dita aqui a palavra-chave pela Ana Lúcia.
Nós hoje, na verdade, iremos falar um pouco sobre esta questão. Iremos falar sobre autismo. Sabe-se que hoje nós temos uma população estimada em 75 milhões por todo o mundo que têm este problema. E eu continuo a insistir que hoje saberemos se é ou não um problema através destas mulheres que estão aqui, porque todas elas têm algo em comum. Cada uma delas é mãe de uma criança autista. E porque muita gente reclama sobre a inclusão social e escolar das crianças autistas, nós hoje iremos tentar perceber um pouco, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto professoras dos seus filhos, como é que está a questão da inserção destas crianças que têm este problema às escolas. Mas antes eu vou perguntar aqui à doutora Maria da Luz, ela que vem aqui também em representação do Centro Coração Azul, que cuida de crianças com autismo. Que definição, e a mais simples, é que se tem de uma criança autista? Bom, isto é um espectro, é uma coisa vasta, né? Mas antes de mais não é um problema. Não é um problema. Não é um problema, não é uma doença. Logo, não tem cura e é uma forma diferente, simplesmente uma forma diferente do cérebro se organizar, uma forma diferente de funcionar, uma forma diferente de pensar, de ser e de estar. Nós é que temos que aprender a lidar com eles e perceber como é que eles funcionam para ajudá-los e aprender com eles também. Boa, então aprendemos aqui de primeira que, afinal de contas, o autismo não é um problema, é apenas uma forma diferente das pessoas poderem se posicionar, de poderem apresentar-se na nossa sociedade. Surge aqui a minha primeira curiosidade. Ivone, enquanto mãe, sabe-se que nós tivemos uma conduta totalmente diferente, crescemos iguais aos outros meninos, com os mesmos hábitos, com as mesmas habilidades, com a mesma capacidade de aprendizagem. Como é lidar com uma criança que é o oposto de tudo aquilo que nós estávamos habituados a ter? Bom, Lionel, primeiro dizer que é mudar todas as nossas perspectivas, todas as nossas definições sobre, de facto, o que é o autismo. E isto começa, como disse a doutora e concordo, por compreender de facto que não é um problema. É uma forma diferente. E todo ser humano tem a capacidade, quando quer, de se adaptar à diferença. Mas tem que estar aberto para esta possibilidade. E o espectro do autismo, a mim, como mãe, veio exatamente ensinar-me isto. Que nós temos que ter a capacidade de enxergarmos além daquilo que nós estamos acostumados. Porque eu digo isso, eu sou mãe de primeira viagem. Ok. Eu não tive a possibilidade de, por exemplo, comparar os filhos, de poder comparar as situações, porque tudo para mim era novo. Mas, entretanto, ainda assim, como mãe, e tendo em conta aquilo que nós africanos somos famílias grandes, né? Somos vários primos, vários sobrinhos, somos vários. E tu, basicamente, ao crescer, tu cresces com várias outras crianças ao teu redor, com várias... Isso a um ano e meio de idade, a 12 ou a 3, ele vai fazer a 4, a 5, mas ele vai fazer. Nada o vai limitar de o fazer, desde que ele receba o estímulo certo para o fazer. Então não é um problema, é uma forma diferente para os pais de ensinarem, de amar, de aprender, de cuidar, de fazer tudo, e para esta criança também. Mas é um ser humano como qualquer outro. Como qualquer outro. Ana Lúcia é mãe de um rapaz que tem exatamente as mesmas características que já foram aqui apontadas, tanto pela doutora Maria da Luz, como pela senhora Ivone. Quais foram as primeiras características que viu que levou a concluir que tinha uma criança autista em casa? Então, a primeira característica,
característica era chamar por ele não fazia movimento nenhum. Ele estava com... Eles são gêmeos, né? Sabe? São gêmeos, então logo no início dos dois, ele nunca apresentou algo fora do normal. Embora foi uma gravidez bastante conturbada, ele nunca apresentou algo fora do normal. Era que tinha mais peso, que comia melhor em relação à irmã. Mas chamou-nos a atenção, a mim e a minha família em especial, ele não mostrar interesse por nada. Ele ficava fixo na televisão durante muito tempo. Para mim era a criança que tinha, mas achamos aquilo já estranho. Chamávamos por ele, ele não virava em nenhum momento. Uziel, ele estava ali. Batíamos palma para ele sempre ali, nada Só de fixo a especial. televisão. Mas algo que agora eu tive aqui a notar antes de vir para cá, estava a ver uns vídeos deles antigos e notei que ele batia palmas, um vídeo assim antigo, pô, o Zil batia palmas nessa altura e agora parou de bater por quê? Eu acho que eu sou uma mãe ainda, mãe professora, sei lá, só que ainda estou com muitas dificuldades em aceitar. Okay. Estou mesmo. Se não for apoio da minha família apoia 110% mesmo, assim mesmo, principalmente a madrinha deles, que é a que mais chamou-nos a atenção, disse com muita calma, tia, temos que ver o Zia. E eu ficava com aquele medo, não, José não pode estar-me a dizer essa coisa, meu Deus, vai desenvolver, é porque são gêmeos, é porque nasceu fora do tempo e não sei quantos, não estava maduro, como dizia a doutora. Mas aquilo chamava-nos a atenção. A menina era muito mais mexida, nasceu com mais dificuldades, né? Baixo peso e não sei quanto. Eu focava mais nela, eu dizia, acho que daqui a bocado vamos desenvolver, ficava sempre ali. Eu tinha medo até de procurar o professor famoso Google, tinha medo. Exato. Mas algo lá no meu interior dizia algo errado com meu filho. Mas o medo de assumir, e tenho medo até agora, devo confessar que até agora eu tenho muito medo de assumir assim completamente. E não fico naquela esperança. Quando estávamos ali nos bastidores, conversei com as senhoras e disse, olha, essa noite sonhei que o meu filho falou pipocas, porque ele gosta de pipocas. Eu disse, tive esse sonho, acordei assim, olhei para ele ali todo sereno a dormir. Eu disse, pô, quando é que o meu filho vai falar? Ele, até agora são 4 anos, eu não falo. E aquela coisa só dele não nos dar atenção, chegamos, eu e a minha comadre, né, que é a tia dele, a prima no caso, prima e madrinha, né, a Josiana, disse logo ela, tia, vamos levar por favor ao hospital, mas sempre com aquela calma, porque ela sabia, pá, não vou bater de frente, porque eu não... E até que veio aquele diagnóstico assim meio bruto, né, eu chorei por dias, eu olhava para aquele medo e dizia, não, doutor, está-me a mentir, não é verdade. E até hoje, eu olho ainda para ele, mas naquela esperança, a qualquer momento, vem uma coisa diferente que não é essa. É difícil, é muito difícil. É devastador, vamos assumir e vamos dizer, é devastador. E Ninguém merece e ninguém iria candidatar-se caso fosse uma escolha. E eu tive são 2, né? E tinha aquela sempre de comparar. E quando fosse um médico, eu dizia, não, estás a comparar. As minhas irmãs também diziam, tens que parar de comparar. Mas o Uriel já faz isto, por que o Ziel não faz? O Ziel já espera um pouquinho, ele vai fazer. E até hoje, eu ouço as pessoas a dizerem assim, quando eu olho, fico assim com aquele receio, né? As pessoas dizem, não te preocupes, ele vai falar. E eu fico assim, a olhar para as pessoas, mas meu Deus, por que me dão essa esperança? Ele não está a falar. E fico... É um medo, é muita coisa. Ou seja, eu põe a cabeça na cama e digo, quando eu acordar o meu filho vai me pedir o pequeno almoço. Mas está aí. Ainda não falou. Ainda não. Doutora Maria, essa esperança que as mães de meninos autistas têm de poderem ver os seus filhos a falar, a doutora que já lida com isto há mais de 25 anos. Bom, esta esperança é uma esperança que tem que existir e ainda bem que ela existe, mas ao mesmo tempo que isto é um processo, E eu estava a olhar para a mãe, estava a lembrar-me da minha situação há 25 anos atrás, né? Andei anos em que chorava, não é?
Só depois de anos de conseguir lidar com aquilo, em que já ia a conferências, em que já falava em público e não tinha aquela vontade de chorar, é que fui percebendo que já tinha ultrapassado esse patamar e que já estava num outro. Mas às vezes leva anos. Quanto mais cedo se começa e quanto mais engajado se está em ajudar a nossa criança a evoluir, mais cedo a gente vai resolvendo isso, mas isso é um processo, não é assim, Eu tive que ver não é assim carregando num botão. E eu disse, quando é que eu vou chegar neste de falar? Mas é Eu exatamente ainda isso assim que tenho medo. Mas é importante assumir-se e dizer-se que a Ivone 2, que o Enzo hoje tem 7 anos, não é a mesma Ivone quando recebeu o diagnóstico há sensivelmente 4 anos atrás. Okay? E Descobriu aos 3 anos. Pronto, eu, na realidade, eu comecei a suspeitar, o Enzo tinha 1 ano. Okay? Mas o diagnóstico mesmo, do médico, depois de ter feito todos os exames possíveis e imaginários, já o Enzo tinha sensivelmente quase 3 anos de idade. Então, mas é preciso desmistificar e passar a mensagem para todos os pais que não é um processo fácil. E não é um diagnóstico que tu recebas e batas palmas. Não. Não é uma situação que te vai cair e tu vais olhar e vais reagir de ânimo leve. Não. Tu vais chorar, tu vais gritar, tu vais perguntar porquê tu e não o outro. Tu vais te perguntar se és capaz de lidar com aquela situação. Tu vais cair 1001 vezes. Tu vais desesperar não sei quantas mais vezes porque ninguém está à espera. E como disse a doutora, na realidade, se nós tivéssemos que escolher, ninguém ia para essa fila. Okay? Exato. Nós íamos escolher outra qualquer, não íamos escolher essa com certeza. Eu, por exemplo, durante a gravidez, eram gêmeos, a idade que eu tinha na altura, 40 anos, e havia aquele espaço. O meu mais velho já tinha 16 anos, havia muita coisa a favor. Eu já lia sobre isso. Eu vou ter gêmeos, a vida vai ser outra coisa. Não sei lá. Mas nunca, em momento nenhum, passou-me pela cabeça ter uma criança com problemas neurológicos, com essa deficiência. Eu pensei nascer com síndrome de Down, pensei criança sem uma mão, sem um dedo, sem um olho, com albinismo. Estudei tudo isso, fui muito mesmo ali pesquisando, saber. E pronto, nasceram bonitinhos, a médica mostrou, está aí um com 2,50 kg, eu disse, poxa, meus filhos nasceram bem, são feinhos, mas nasceram bonitos, né? Tá bom. E foram crescendo, né? Eu tinha aquelas, foram crescendo e o médico, o nosso médico, né? O médico do meu miúdo não foi nem um pouco, ele tirou a curita sem dor. Ele foi, esse menino é autista. Eu olhei para a madrinha deles, ela olhou para mim, eu saí daí, disse, como é que o doutor diz isso? Como é que é? E a minha fui com mais uma sobrinha, que por acaso também é doutora, disse, tia, calma, vamos procurar um outro médico. Eu, por acaso, já não procurei nenhum outro médico, fiquei por este mesmo. Mas aquilo foi duro no momento. Eu disse, Deus do céu, não é assim. Não é fácil, por acaso. Doutora, eu pude perceber, através de algumas investigações que fui feito, que o autismo tem vários níveis. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E Angola, raramente encontram-se crianças com nível 3. Deve-se por algum motivo? Como? Raramente encontram-se crianças... Convido a um dia destes passar lá pelo Coração Azul e vai ver quantos níveis 3 estão lá. Todos. Nível 3 é o nível severo. É severo, sim. Se bem que é um espectro, o espectro, em todos os níveis estão no espectro, portanto, mesmo no nível 3 vai encontrar uma infinidade de níveis, certo? Dentro do nível 3 e dentro do 2 e dentro do 1. Mas o clássico, o 3, tem de facto são aqueles que têm um grau bastante mais severo, que ou podem não ser verbais de todo, que têm um severo comportamento
muito difícil, que associado às vezes também tem algumas questões de mobilidade física e tem muito, mas muito grau 3. Não sei onde é que viu essa notícia, ou esse estudo, ou essa percepção que tem de que temos muito poucos grau nível 3. Para Angola, eu estive a ver um conteúdo que dizia que para Angola, crianças do nível 3 é o que é de menos. Não sei de onde é que vem esse estudo, se nós não temos estudos relacionados sim, não temos. Não sabemos quantos autistas temos, não sabemos quantos graus. Nós não temos nenhum estudo, nenhuma pesquisa. Aliás, na maior parte dos países africanos, até a África do Sul, têm dificuldade de ter estudos credíveis. Sim. Ainda são muito poucos. Se tiver a África do Sul e mais um ou outro, é muito raro haver estudos credíveis que nos digam seguramente quantos autistas são, em que níveis é que eles estão. Nós podemos considerar a questão do autismo uma tendência humana atualmente, doutora? Bom, é um facto que se discute muito se é porque agora há muito mais divulgação e há muito mais, as famílias estão muito mais esclarecidas e procuram respostas clínicas e imediatas, mas não acredito que seja só isso. Eu tenho assistido e acompanhado imensos congressos internacionais e quando o meu filho nasceu, há 25 anos, pensava-se que tanto em Portugal como em Inglaterra, que uns diziam que era 1 em 10.000, outros um bocadinho menos, e hoje não. Hoje nos Estados Unidos, 1 em 36, dependendo dos estados, alguns 1 em 34 nasce com autismo. Portanto, há cientistas que já têm estudos muito credíveis, tanto nos Estados Unidos como no México, e que pensam que os fatores ambientais têm uma componente muito importante. A genética também, é verdade, mas que deve ser os tóxicos, os envenenamentos a vários níveis que estão a fazer esta pandemia, que de facto é uma pandemia, como o Presidente Obama disse em 2008, sem dúvida. Ivone, o Enzo está com 7 anos de idade. Pelo desenvolvimento que tem tido e com acompanhamento que eu pude perceber que já tem sido acompanhado há um tempo, o que é que acha que tem sido mais difícil na vossa relação entre filho, pai e mãe? Bom, dizer que no início é aquela velha máxima que o ser humano nunca está satisfeito, né? Então é assim. É natural que quando a criança começa ali a partir dos 12 meses para frente, né, nós queremos ouvir o mamá, o papá, o quero isso, quero aquilo. E eu não fui diferente, né? Naturalmente, eu, a partir dali do 1 ano de idade do meu filho, eu queria que o meu filho falasse. E então eu concentrei toda a minha energia para a fala, porque eu queria que o meu filho falasse. Então eu concentrei-me totalmente para que ele falasse. E o Enzo fez e faz até hoje terapias, né, para que nós conseguíssemos providenciar o maior suporte possível para alcançar a fala. E o Enzo hoje fala. O Enzo tem um dicionário vasto. O Enzo hoje ainda não consegue, por exemplo, compor uma frase de, imagina, 5, 6, 7 palavras, mas hoje o Enzo já faz frases. Então, para responder à tua questão, Lionel, a minha preocupação versus dificuldade com o meu filho hoje é porque nós estamos a trabalhar e nós conseguimos perceber que comunicação vai muito além de fala. Porque nós queremos, e é natural, porque nós fomos educados assim, crescemos assim, e é muito natural, não estou a criticar ninguém nisto, mas nós focamos-nos, eu quero que o meu filho fale, eu quero que o meu filho fale. E acontece o que aconteceu com o Enzo, por exemplo, o Enzo começou a falar, ou seja, o Enzo começou a identificar, o Enzo chega aqui a essa sala e vai dizer ar-condicionado, televisão, mesa, cadeira, ele vai identificar tudo que está aqui.
quando ele começou a fazer isso, eu comecei a perceber que a fala final não era o 100%, ali a velocidade máxima da coisa, que não era só aquilo que eu queria. Okay? Eu não queria só afinal a fala, eu queria o completo, eu queria a frase e eu queria a criança que entende o que está por detrás da frase. Okay? Então, eu não queria que o meu filho dissesse só mesa, eu queria que o meu filho percebesse o que é que se faz numa mesa. Eu não queria que o meu filho dissesse só cama, mas que ele soubesse que na cama é para se deitar, né? Para descansar. Eu queria que ele percebesse o conceito, e então é nisso que nós trabalhamos hoje. Hoje, eu já consigo dizer como mãe que sim, a fala é importante, ou ouvir o meu filho falar, sim, é muito. Mas a verbalização, a comunicação vai muito além de se dizer algumas palavras, de ter um dicionário vasto, vai muito além disso. É necessário que nós, pais, nesta luta, cheguemos ao ponto de perceber que nós de facto queremos muito mais do que só falar, nós queremos a composição, tudo aquilo, o completo. Nós queremos que a criança perceba o que é uma mesa, para que é que se usa, para que é que não se usa. Então hoje a minha maior dificuldade com eles é exatamente isso. Nós estamos a trabalhar e eu já tenho muitos resultados positivos e já tenho um Enzo que percebe de facto, mamãe, quero ver televisão, e ele já sabe que tem que ligar a televisão para ver bonecos. Então eu já consigo notar que de facto o suporte que ele está a receber nos está a apresentar cada vez mais resultados. Ana Lúcia, enquanto professora e mãe de uma criança autista, o que é que mais lhe dá força para ter de lidar com a questão ensino? Os professores são muito exigentes com os filhos na questão de ensino. Sabendo que tem uma criança autista, o que é que mais lhe preocupa? É a escola em que vai colocar o seu filho? É saber que em casa terá de adaptar-se ao ensino por ser uma criança especial? Como é que encara tudo isto? Leonel, há algo que eu até conversei com as senhoras lá fora. Eu comecei a dar aulas em 2003 e eu hoje, que eu tenho contato, que eu tenho a realidade na minha casa, já consigo perceber, acho que aquele meu aluno Exatamente. Era assim. E eu não soube lidar com eles na altura. Não, tive mesmo muitas dificuldades. Havia dias que eu chorava, mas por que todas eram 43 crianças na turma, todas levavam bem o barco, mas esses três, a história é a mesma. Eles não captavam absolutamente nada. Falavam, tinham dificuldades na fala e eu não conseguia chegar ao ponto. Hoje em dia eu olho, reprovei aquela criança por não saber o que é que eles tinham. Mas hoje, pegando assim aqueles bocadinhos, indo mesmo lá nos confins de coisa de 20 anos, eu digo assim, eu estava com uma criança autista na sala e não me preocupei em pesquisar mais. Hoje em dia, eu digo mesmo aqui agora, eu estou com muito medo, eu acho que eu já falei no grupo em que estamos, eu tenho medo de colocar o meu filho numa instituição. Falo assim de forma mesmo geral. Eu acho que em Angola, o meu filho, por exemplo, neste momento não está a fazer terapia. Ele fez terapia da fala por 1 ano e meio e teve de parar porque é muito caro. É caríssimo. Cada sessão eram só 2 vezes por dia, que eu fui percebendo que eles precisam de estímulo todos os santos dias. Eu entro às 8 horas, chego às 15 horas em casa, não tenho tempo, e depois são gêmeos, não tenho tempo para absolutamente nada. É uma luta atrás da outra. E o que acho que eu vou tentar é apelar, talvez, os educadores, as instituições de ensino, para prestarem muita atenção. Eu, talvez por estar no meio, eu digo assim, é um pouco perigoso talvez o que eu vou dizer, né? Eu noto assim, será que tem alguém capaz de lidar com meu filho? Eu guardo meu filho como um ovo em casa. Eu não levo meu filho às festas. No entanto, das pouquíssimas que ele foi, ele estava bem mais à vontade que a irmã. Eu digo que não tem nada. Ele fica super, hiper à vontade. Mas nas instituições, cara, eu tenho medo. Medo mesmo. Eu digo, será que vão saber lidar com o meu filho? Será que vão perceber o que ele quer? E, infelizmente, ele já está na idade de ir para a escola.
eu estou com este medo, este receio, vou colocar... Eu já fui para as creches, já tive em creches que disseram que não recebem crianças autistas. Levei os dois, a senhora mal viu, disse, agarra-se muito que é para não mexer, aquilo já me caiu mal. Eu peguei no meu filho, pus para o carro e fui embora. Eu digo, se ela já está a dizer para agarrar, para não mexer, é sinal que o meu miúdo aqui não vai ser bem-vindo. Doutor, este medo é normal entre os pais? Sim, com certeza, com certeza. E neste caso da dona Ana Lúcia, penso que ainda é mais doloroso, porque eu tinha uma amiga que também é professora e durante muitos anos, o filho dela não era aceito em lado nenhum e ela ia ensinar os filhos dos outros e o dela ficava em casa. E o sofrimento é duas vezes maior. Por isso é mesmo muito complicado. É verdade que há problemas em todos os países, mas aqui é muito pior. As escolas não estão preparadas fisicamente, as escolas não estão preparadas tecnicamente, os professores não têm. Eu sei que já há um embrião, já o Ministério diz que já treinou 5.000 professores de ensino especial, mas o país tem 18 províncias. Eu imagino quantas escolas Luanda deve ter. Tem tantos milhares de escolas que esses 5.000 é uma gota que cai ali no oceano e não chega a lado nenhum. De facto, não há. E estamos a pensar nos colégios. Nos colégios não há, quanto mais nas escolas públicas, onde nós chegamos e as turmas têm 50, 60 meninos, só um professor sozinho, com os nossos que são hiperativos, que têm déficit de atenção, que muitas vezes não têm noção do perigo e que fogem e que correm e não há condições de os ter. Por isso é que os professores ficam apavorados quando veem chegar um autista, embora a lei diga que o ensino é inclusivo, depois não há meios, também não há fiscalização, porque se a mãe se for queixar e dizer que a escola número tal recusou a matrícula do meu filho, pela lei, aquela escola deveria ser chamada, mas depois isso também não acontece porque eles também não criam os meios. Então temos aqui uma pescadinha de rabo na boca e o que é certo é que não temos escolas preparadas, nem professores capacitados para tal. Nos outros países, até a educadora de infância já tem a disciplina de special needs, de básica, quando no pré-escolar já têm professores de ensino especial. Portanto, a intervenção precoce, que hoje é o segredo da recuperação das nossas crianças, começa logo na creche. Ora, aqui nós andamos anos primeiro a escondê-los em casa, porque o maior problema é também a própria família, que não só os rejeitam, como os escondem, como ficam à espera de e muitas vezes, vocês viram, como eu, que houve um caso que se tornou público em abril, da mãe que o filho com 5 anos com autismo ela própria o estrangulou, matou, porque o pastor ou o quimbandeiro disse que o menino tinha 12 espíritos malignos. Agora em maio, uma das minhas mães tinha uma vizinha que também lhe aconselharam, o líder espiritual lá, o pastor, a sei lá o que é aquilo, a trancar a criança e não cuidar e deixar morrer. E ela de facto deixou morrer. Em 10 dias a criança morreu, porque não foi alimentada, porque não foi cuidada, porque não foi tratada. Então, nós ainda estamos neste estágio de salvar as crianças, de perderem a vida até. Mas pronto, a luta tem que ser feita em várias frentes, ajudar o pouco que há e participarmos nós também. Neste caso, as professoras que são mães, então serão estas as que têm que vir para a linha da frente para ajudar a modificar rapidamente, depois as coisas evoluem, não precisamos de ficar 100 anos à espera de ter o mesmo que os outros têm, porque com a tecnologia, com a informação que há, com esses tais professores que existem no Google e que nos ajudam todos a caminhar muito mais rápido, mas temos mesmo que caminhar rápido, porque senão, eu lembro-me da minha companheira que me ajudou a criar o Coração Azul, quando iniciamos isto, o menino dela tinha 5 anos, hoje tem 16 anos e o tempo passa rápido. E as escolas não evoluíram. Os centros chegam a estar mais evoluídos do que as próprias instituições de ensino? Bom, depende dos centros. Sim. Depende dos centros.
Depende dos centros. Ivone, o Enzo já está no sistema de ensino? Já sim, o Enzo já está no sistema de ensino. E pronto, e é como disse a doutora, assim, antes mesmo de responder totalmente a tua questão, Leonel, queria só fazer aqui uma deixa que, de facto, nós, o país, Angola, nós estamos ainda muito longe da luta, né? Mas é importante que cada um entenda que a responsabilidade é de cada um, ok? E principalmente para aquelas situações, porque há situações que tu precisas de facto viver, sentir na pele, para poderes responder de forma diferente. Então, a solução não é fecharmos os nossos filhos dentro de casa. A situação não é privá-los de serem crianças. A solução não é fingir que não acontece nada, que eu não estou a ver, que o meu filho precisa de mais suporte. A solução, de facto, é dentro da realidade de cada um, porque elas diferem. Nós não temos todos a mesma realidade, não temos todas as mesmas condições financeiras, de facto, mas dentro da realidade de cada um, tentarmos ir à luta, e que se cada um de nós for capaz de estender a sua mão para o outro, com o pouco que tem, com o pouco que sabe, nós vamos fazer diferença. E dizer que sim, o Enzo já está no sistema de ensino, é uma luta, é de facto uma luta, porque todos nós sabemos que sim, as escolas em Angola não estão preparadas. Nós não temos instituições com capacidade física para as nossas crianças, não temos profissionais preparados para responder à necessidade dessas nossas crianças. Então é um trabalho que precisa de facto ser feito, que não há nada assim muito palpável feito, e é necessário que nós de facto criemos condições, porque a verdade é essa, é que por mais que uma mãe, a mãe Lúcia, a mãe Ivone, estejam preparados, que aceitem que o seu filho está dentro do espectro, que estejam bem para que essa criança vá à escola, é necessário que tenha escola para recebê-los. É necessário que tenha um professor, uma professora, um educador que vá trabalhar com esse, porque não adianta só a mãe estar muito informada sobre o autismo, estar aberta para que essa criança tenha uma vida normal como qualquer outra, e depois eu ir atrás do serviço básico e não ter. Não adianta. Então é necessário que as coisas de facto se casem, né? Então é necessário de facto que cada um de nós, porque assim, Angola não é feita de uma população rica. Quantos de nós pode pôr o seu filho no colégio? Então, é necessário, de facto, que eu, Ivone, que até sou trabalhadora de trabalho informal, que é a maioria deste país, consiga andar 4, 3 ruas, encontrar uma escola pública que receba o meu filho que tem autismo. E não é só receber, que receba e que tenha capacidade de resposta. Mas é isso que dissemos, Ivone. Nem todas as instituições aqui estão preparadas para isso. Exatamente. E muito menos nas instituições públicas, porque nós conhecemos a realidade, a qualidade de professores que tem o nosso país, a falta de paciência. Se com uma criança normal os professores não têm paciência muitas vezes... Não é paciência. Não é sempre, mas boa parte das vezes existem poucos professores pacientes. Isso é um facto. Imaginemos um professor que não tem paciência com uma pessoa que, não vou dizer aqui normal, que nós chamamos de normal, mas alguém que tem as qualidades que se pretende de um aluno numa sala de aulas, que obedece o professor, que quando o professor pede para calar, ele cala, quando o professor escreve algo, ele faz. Imagine com uma criança que olha tudo para aquilo que é o oposto do que se espera. Então nós podemos aqui concluir que a inclusão dos alunos autistas em Angola ainda não é uma realidade. É uma miragem, ainda é uma miragem. Sim. A escola... Mas deveria ser uma preocupação, porque isso chega a ser uma preocupação nacional, uma preocupação... Mais do que isso, há uma violação dos direitos da criança, de uma violação dos direitos humanos. Porque o país assinou, ratificou todos os tratados que há
da proteção à criança, da Convenção da Unesco, que foi do Tratado de Salamanca. Todas as convenções nós assinamos. É evidente, é lógico, não temos depois leis específicas muito avançadas, como já há no Brasil e em Portugal e em outros países, muito específicas para o que é o ensino inclusivo e que vai aqueles pormenores todos de como é que a escola tem que funcionar. Mas já há algumas coisas, já há decretos, mas se ficam nas gavetas, se depois não se criam as condições para que as coisas realmente comecem a acontecer, daqui a 10 anos, como eu dizia há pouco, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, estaremos aqui a falar da mesma coisa, com outras experiências. Sem qualquer mudança. Exatamente. Doutora, eu acho, não sei, né? Talvez esteja errada também. Se nós, os pais, fizéssemos um pouquinho mais de barulho, digo barulho por quê? Porque às vezes há muita criança autista, isso é uma realidade. Falo por mim assim, eu, por exemplo, escondo a minha realidade. É a primeira vez que eu saio para aqui a falar disto, não é? Natural, sim. E como a nossa sociedade tem muito da chave, falou da mãe que matou o filho, estrangulou porque sei lá, o pastor disse. Então, talvez temos aquele medo que as pessoas saibam. Eu, por exemplo, a minha família, combinamos primeiro, não vamos falar. Eu e a minha comadre, não vamos falar, isso que vamos deixar estar. No entanto, precisávamos que eles, a Josiane disse logo, tia, vamos ter que conversar com eles, porque eles têm que saber lidar com... Ele sofreu pequenos preconceitos com crianças mais ou menos da mesma idade, porque aquele tem um priminho da mesma idade. Sofreu do estilo, mas esse gajo não fala porque, mas nós tivemos aquela necessidade de chegar, eu me abrir, eu até nem fui, porque nem consegui fazer isso. Chegar e dizer, o Ziel tem essas condições, a Josiane colocou panfletos a casa toda. Olha, temos com o Ziel, temos que ter esse cuidado aqui, ali, para saber. No entanto, como eu, a mãe do Ziel, tenho medo que as pessoas saibam que ele está nessas condições, que só agora é que eu começo a falar, eu não falava. No meu serviço, poucos sabem que eu tenho uma criança autista. Hoje já todo mundo vai saber. Poucos sabem que eu tenho um filho autista. Eu não falo sobre o assunto. Eu tenho dificuldades, doutora. Eu tenho dificuldades em falar. Eu, por exemplo, nas creches em que eu passei, que negaram, as senhoras foram bem claras, não recebemos crianças deste tipo. Aquilo, uma goma, eu peguei em mim, fui para a minha casinha, para não aceitar o meu filho, já está fixe, estou em casa. Então, acho que talvez algum barulho, se as pessoas começarem a aceitar em casa, se fizerem mais... Se calhar a não aceitação impede que as muita gente ocultar faz com que também o governo angolano esteja meio relaxado. Então precisa se falar mais sobre este assunto. Eu penso que temos mesmo que nos juntar cada vez mais. Mas também lhes garanto que há 10 anos, quando eu cheguei cá, a situação estava muito pior, porque não havia celebrações e conferências e debates e formações e caminhadas e atividades como nós implementamos nestes 10 anos, que já é uma realidade incontornável. Conferências onde já se envolve a academia. Temos parceiros, a Universidade Católica e outros que já começam a ajudar-nos a divulgar. O próprio Ministério também já enfrenta, tem as suas dificuldades, mas já enfrenta. Sim, só que temos que fazer muito mais. Força, não é força para criar distúrbios e uma revolução que se vá, como é que é a expressão, que se vai fazer ruaças. Não, é com o Estado, nós somos parceiros e somos os maiores interessados, apresentamos as soluções, apresentamos o problema, apresentamos as soluções e somos parceiros. Estamos aqui para ajudar a fazer isto. Porque interessa-nos, até porque, desculpem lá, controlar isto, depois vem aquela veia toda, toma conta. Eu estou convencida pela experiência que tenho. O meu filho vai fazer 27 anos agora, dentro de 2 meses, e o meu neto autista tem 5 anos. Tenho 2 autistas. Cheguei à conclusão que 80% da recuperação dos meus filhos foi feita em casa.
terapeutas, essa magia do terapeuta da fala que põe o filho a falar, ou do professor do ensino especial que põe os filhos a escrever, sem aquele trabalho de casa feito, mantido, todo aquela abordagem holística que é necessária, se não for esse trabalho de casa todo feito, aquilo são gotas assim que vão caindo ali, às vezes no deserto, né? Cai e desaparece. Portanto, é a família que tem que... Nos outros países foi a família que começou a criar as associações, foi a família que forçou depois, no bom sentido, a sociedade e o Estado a assumir as suas responsabilidades também. E aqui não vai ser diferente, somos nós. Exatamente, eu concordo plenamente, doutora, porque sou prova viva, de facto, que uma estrutura familiar faz toda a diferença neste processo. Não basta, olha, eu posso falar pelo... O Enzo faz terapia da fala, psicomotora, ocupacional e o psicólogo, ok? Ou seja, este suporte não faria toda a diferença, ou diferença alguma, se o Enzo não tivesse de facto um pai, uma mãe, uns avós, uns tios, primos, que estão todos empenhados em ajudar o Enzo a superar cada dificuldade que ele tem. A minha família, desde sempre, nós nunca escondemos, okay? Nós sempre falamos muito abertamente sobre o assunto. Todo mundo sabe, toda a minha família sabe que o Enzo é autista, todos os meus amigos sabem que o Enzo é autista, no meu trabalho todo mundo sabe que o Enzo é autista, porque eu sou aquela pessoa que faço questão, por exemplo, imagina, comecei a lidar ontem com o Lionel, temos até uma boa relação, o Lionel tem um filho e vai simpatizar comigo e vai dizer, olha, meu filho faz anos e quero convidar o teu. E eu sou aquela mãe que vai ligar para ti antes e vai dizer, olha, muito obrigada pelo convite, eu vou levar o Enzo, mas quero que tu saibas que o Enzo é autista. Então, ele, por exemplo, pode chegar e pode embirrar com o bolo, que eu quero o bolo para ele. Todo. Ok? Todo. E então nós vamos ter que gerir isso na festa. Ele pode chegar e dançar e ser o centro, ok? Ele entrar para o salão e só ele dançar, porque ele está bem disposto e quer dançar. E então ele vai querer dançar e às vezes até vai querer ouvir a mesma música mais que uma vez. Então eu sou esta mãe, que eu vou dar esse heads up para que as pessoas, porque é uma coisa que me faz imensa confusão também, para que as pessoas não ficam com aquela cara do final do mundo, né? Porque quando uma criança está a fazer uma birra ou alguma coisa, os pais ficam todos com aquela cara, parece que o filho não o faz, que é assim a coisa mais que não é natural. E então, para que isso não aconteça, eu digo já, olha, pode acontecer isso, assado e cozido. Então estamos todos preparados? Sim, estamos. Ótimo, vamos. E vamos todos. Então eu sou aquela mãe que de facto, eu não privo esse de nada. Okay? Ele faz tudo. Mas não é fácil. Claro, não é fácil. Okay? Eu vou com o Enzo ao parque, imagina, há dias que nós vamos, ele brinca 2 horas e ele está bem para ir. Há outros dias que ele quer brincar 5. E eu até convencê-lo a tirá-lo do parque. É um choro que não acaba. É uma tarefa difícil, mas também é boa. É maternidade. É. E ser mãe tem dessas coisas. Exatamente. Não é? Ana Lúcia, das coisas diferentes que já identificou, que é das principais características que o teu bebê gosta, do que acha que ele mais se sente confortável? E que se calhar poderia explorar para que seja uma das formas de poder torná-lo uma criança sociável às outras. Eu até vou dizer algo. O Uziel, né? Ele já desenvolveu bastante. Eu olho para ele hoje, não é o Uziel de há 2 anos, quando disseram que ele foi diagnosticado autista. Ele já se interessa em brincar com a irmã. Eu tenho talvez a sorte de ter mais alguém. Ele tem a sorte, ou eu tenho, de ter a irmã aí do lado. Ele brinca muito. O Ziel é capaz de correr por dia dentro de casa por 2 ou 4 quilômetros. Ele gira a casa toda. O que ele sente confortável em fazer? Em ver televisão. Ele gosta de ver televisão. Ele gosta de ouvir música. E eu noto às vezes ele até a cantarolar.
não fala, não tem som nenhum, mas ele fica aí a brincar, Ok. eu não sei quanto. Embora ele é muito seletivo com as coisas. Há muita coisa que eu noto nele hoje. Eu acho que eu vou chorando, não quero falar. Não, Eu mas estou aqui a pensar, a tentar vir, mas é algo que eu até hoje tenho. Estou aqui a pegar uma força desumana Ok. que é para tentar falar, né? Eu não sei, né? Por um momento eu disse, Josiane, vai só na minha conta que eu não vou conseguir falar, porque tenho essa dificuldade mesmo É um ainda. processo, é um É um processo. processo, eu tenho. Hoje é o dia do orgulho autista. Autista. Vocês pensaram nisto por acaso ou é coincidência? não, nós teríamos falado há uma semana, Sim, mas é coincidência, Foi não só é? coincidência. sim, foi Ok. coincidência, Sim, porque sim, sim. de princípio era para falarmos a semana passada, mas não foi possível, então com a ajuda do Adilson Santos adiamos para hoje. Bom, queridas mães, muito obrigado pela vossa presença. Restam-nos apenas 5 minutos para continuarmos, então vou deixar que falem sobre a melhor experiência que vocês têm tido com as crianças autistas. E essa é para as 3 mães. Espero que a Ana Lúcia se concentre até chegar a sua vez de falar e que não chore aqui aos nossos microfones. Bom, não sei se que começo por mim, né? Falou da experiência, o que é que podemos, em 2 ou 3 minutos, pronto, a minha experiência é longa, né? Claro, é muito longa. Mas São 25 anos, não é? são 25 anos, são 25 Duas anos pessoas no autismo. autistas com na dois família. Sim, o mais filho recente e tem neto. 5, sim. Digo-lhes sem estar a vender absolutamente nada. Sem estar a vender absolutamente nada. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aquele filho e aquele adorado neto. Fizeram de mim uma pessoa completamente diferente. A minha vida nos últimos 25 anos levou uma volta de 360 graus para melhor. Sempre um ser humano, mais humano. Não tenho como agradecer aquelas 2 criaturas e sinto de facto uma grande honra de ser mãe e avó daqueles 2. Eu só agradeço a minha vida toda. É óbvio que não estou aqui a romantizar e a dizer às pessoas todos queiram ter, porque é duro. É duro. Não é para qualquer pessoa. Como disse no início, não é para qualquer pessoa. É devastador no início. Depois depende da forma como cada um e cada família vai gerir o seu processo e vai seguir com o seu processo. Às vezes acusam-me de ser um bocado romântica e um bocadinho lelé maluca, mas a verdade é que no meu processo foi este. Foi duro, sim, mas tem sido uma aventura extraordinária. Cresci como ser humano, como muito poucos, num espaço de 20 anos, que de facto só agradeço. Só agradeço estes 2 autistas terem-me escolhido para vir para a minha. É lógico que isso foi o que me fez depois vir para aqui e partilhar com outras pessoas e com outras mães e vir ajudar naquilo que for possível, com a experiência toda que eu acabei e continuo a ganhar e aprender com eles, até com eles, todos os dias. Portanto, é só o que eu posso dizer. Com a criação do Coração Azul, não é? Exatamente. Ivone. Olha, pegando um bocadinho as palavras da doutora, eu também compartilho do mesmo. Assim, quem de facto me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo filho que tenho. Eu lutei muito para ser mãe e a minha gravidez e o meu filho são aquilo que eu costumo dizer um milagre e tornaram-me na pessoa que eu sou hoje. Eu não era de nada sociável. Eu tenho essa noção, mas eu não era uma pessoa sociável. Eu não era uma pessoa fácil. Eu não tinha esse olhar romântico para a vida. Sou uma comunicadora nata. Mas a verdade é que não era. Okay? E eu não tinha este olhar romântico para a vida que eu tenho hoje. O meu filho trouxe-me, de facto, uma nova visão do mundo, da vida. Tornou-me uma pessoa mais humana e muito mais sociável, com conceitos muito diferentes daquela menina de 20 anos. Hoje eu sou uma senhora que,
de facto acredita e defende uma estrutura, uma família e um amor que não tem definição, que é o que representa de facto esse filho na minha vida, amor. Sim, Leonel, realmente ter uma criança autista em casa, eu costumo dizer que eu sou uma super mãe. Eu não tenho um dia de descanso, né? Eu sou mãe 24 horas, por serem 2 e um deles com as dificuldades que tem. Dificuldades não digo, eu digo até que o Ziel é aquela criança que ele faz na vez dele, não é? Yeah. Mas como desde o início, de mal descobri a minha gravidez, gêmeos, eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer gêmeos agora? Fiquei com aquele espanto. Então as pessoas já foram dizendo, é uma bênção, é uma bênção. Então eu coloquei na minha cabeça, é uma bênção. Eu hoje olho para eles, eu digo que eu tenho motivos para mais, tenho motivos, sem querer fugir o coitadinho do meu mais velho, né, o Luiz Felipe, que ele é a pessoa que eu lhe sobrecarrego demais. Aliás, ele disse, mamãe, eu não sou pai desses miúdos. Então eu digo sempre, mas tu és irmão desses miúdos, mas tem que ajudar e não sei o que. No entanto, eu digo, eu sou abençoada. Eu sou mesmo uma mãe abençoada. Eu tenho o mesmo apoio do senhor Leonel, que está aqui. Ele olha para o meu filho, esse é meu filho. E tenho apoio de alguns amigos bem próximos. Hoje todo mundo já vai saber que a Ana Lúcia tem um filho assim. Tenho apoio incondicional da minha família. As minhas irmãs são aquelas pessoas que hoje eu posso dizer assim, eu vou deixar o Fruzi e ela ali que alguém vai tomar conta. Então, eu só posso dizer que o Ziel é aquela coisa especial, é aquela coisa que ele olha para mim, vem dar um beijinho, ele olha para mim, dá um abraço, ele adora abraços, ele chega em mim e abraça, mas assim, eu tenho dias que eu devo confessar que quero tipo morrer, eu digo, eu estou cansado, eu não aguento mais, as minhas irmãs dizem, tu vais aguentar e tu aguentas, e está ali, dia após dia. O meu medo até agora é mesmo a escola. Sou professora, mas estou com muito, muito medo do meu filho colocar os pés na escola. Ele não teve uma preparação. Vai para a escola, o que é que ele vai fazer? Ainda está naquela idade que preciso desfraldar. A irmã já está mais para lá e ele ainda está ali a tentar desfraldar. Então, aquele medo terrível. Será que essa senhora... Eu já tive vontade de dizer, vou sair da parte de estar dentro de uma sala de aulas e ir para uma creche para eu estar lá, ao lado do meu filho. O que é quase impossível, né? Bom, muito obrigado. Um minutinho Ivone. só, Lionel, só para pedir-vos. É assim, nós estamos aqui hoje, né? E eu conheci a Ana Lúcia e a doutora e o próprio Lionel pela criação do grupo, né? Que nós fazemos todos parte. E eu queria passar uma breve mensagem para todos os pais. Para aqueles pais que estão no processo de consciencialização, né? Que estão ali ainda a lutar para aceitar, que estão com medos, que não sabem o que fazer, nós estamos a criar uma família, estamos a criar um ambiente para que cada pai que esteja neste momento se sinta confortável para fazer parte desse grupo e para beber um bocadinho da experiência dos outros, não é? Porque é verdade que não é fácil, mas se nós tivermos alguém do nosso lado que perceba de facto, né, que esteja no mesmo momento que nós, que está a passar pelas mesmas situações que nós, é muito mais fácil às vezes dividir com esta pessoa que de facto tem consciência, né, do que dividir com alguém que não percebe muito não tem noção, não é? Então este grupo foi exatamente criado para isso. Então, para aqueles pais que quiserem, podem procurar por mim nas redes sociais, Ivone Gurgel, e podem fazer parte do grupo, e nós estamos lá, vamos recebê-los com muito carinho, com muita fé, com muito tempo, com muita disposição para ouvir o que cada um tem para partilhar as suas experiências e darmos as mãos, porque como disse a doutora há bocado, somos muitos, então muitos, e também como disse a Ana Lúcia, fazemos barulho, fazemos diferença, e essa é uma forma boa de fazermos a diferença. Exato.
e de chamar a atenção também às nossas instituições para que se dê realmente a atenção que se precisa às crianças autistas. Assim, rapidamente, para terminar, doutora, onde é que se encontra o Centro Coração Azul e como é que os pais que tenham filhos, os avós que tenham netos autistas ou um outro, podem entrar em contato? Nós estamos na Maianga, mais precisamente no início do Catambor, naquela rua por trás do Codema, na Rua da Cacimba, número 23. E temos as nossas redes, Coração Azul, Facebook e agora vamos ter uma página muito breve, que está mesmo a sair, uma página a sério. E temos então o telefone 948 66 9595, pode ser um dos telefones. 948 66 6665. Não. 948 66 9595. 948 66 95 e 95. E estamos nas redes também, temos o Facebook, temos o Insta, pronto, também podem nos encontrar pelas redes. Ok, João Muniz, tens alguma música que fale sobre filhos que já tenhas preparado ou tens outra na manga? Na verdade, tem uma música que trata mesmo esse assunto. Ah, é? De quem é? Uma música brasileira. Ah, ok. Oh, Anjo Azul! Tem tudo a ver com o Coração Azul. Bom, nós voltamos daqui a pouco com a ira abismática e vamos até bem perto das 20 horas. Então, como senti-te assim muito apreensivo, estavas a analisar muito sobre a tua vida, o que é que estavas a pensar aqui enquanto as senhoras falavam sobre a questão? Não, na verdade é mesmo o tema, é um assunto muito pertinente. Yeah. E muita gente não sabe lidar com isso e tem um filho, e quando conseguimos trazer esse assunto na rádio, é louvável, conseguimos despertar várias pessoas e terem nova atitude daqui em diante. É só termos noção de que 2 crianças recentemente foram mortas pelos pais por serem autistas, não é? E aconselhadas por líderes religiosos. Eu, cada dia que passa, menos acredito nestes pastores. Desculpem-me lá, pastores, mas vocês cometem cada erros gravíssimos. É um erro gravíssimo um pastor ter de aconselhar a sua ovelha a ter de matar o filho porque é autista e não sabe lidar com aquela criança. Concentrem-se, senhores. Voltamos daqui a pouco. Até já! Ok!